Olá, paz do Senhor para os amados irmãos do canal Conhecendo a Escritura. Mais uma vez aqui com os amados para trazer mais um estudo da parte de Deus. Hoje nós vamos falar da verdadeira mulher virtuosa, que se encontra em Provérbios 31, do versículo 10, a partir do versículo 10. Mas antes, meus amados, de começarmos esse estudo, eu queria indicar aqui dois canais muito bons, do irmão Adailto, do canal Semente do Reino, e também o do irmão Anderson, do canal O Evangelho do Reino. Amados irmãos, nós estamos com um grupo no WhatsApp de vários canais de irmão que levam a palavra para edificar a muitos que necessitam da verdadeira palavra. Este grupo, quem criou ele foi o irmão Igor Guerreiro, do canal Venha o Teu Reino. E toda semana, quando eu postar vídeo, eu vou indicar dois canais para que os amados se inscrevam nesses canais, compartilhem os vídeos, comentem, né? Para que a palavra ela venha se expandir a muitos que não conhecem o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, a qual muitos aí ensinam coisas que não são da parte de Deus. Então esses canais se juntaram para que a palavra ela venha ser estendida aos quatro cantos do mundo. Isso é um tipo de evangelismo, meus amados. Amém? Então vamos dar início a esse estudo. Eu vou aqui pontuar uns versículos e nós vamos analisar cada um deles. Vamos à leitura do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Só até aqui, irmão. Nós vamos ter uns textos paralelos, como aqui em Provérbios 12, versículo 4, que diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como podridão nos seus ossos. E aqui nós vamos ver que esta mulher virtuosa, a qual é a coroa do seu marido, ela veste seu marido com essa coroa. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o próprio Cristo falando para a igreja de Esmirna, que é uma das testemunhas fiel, vai dizer assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vamos ver uma conexão que essa mulher virtuosa, ela vai representar a igreja, a amada do seu noivo. Então é desta mulher a qual nós vamos falar, a mulher virtuosa, a noiva de Cristo. E aqui, o versículo 10 vai dizer, a parte B diz: o seu valor muito excede o de finas joias. Em outra tradução, na Bíblia Thompson, a qual eu gosto, tem assim: o seu valor muito excede a de rubis. Rubis é uma das pedras mais preciosas que existe. Então, o noivo compara essa mulher a essas pedras e valoriza ela. A valorização desta mulher é tremenda para o seu noivo. E aqui em Apocalipse, quando nós vamos ver Apocalipse falando da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: e tinha a glória de Deus, quem ela? A Santa Igreja. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe e como um cristal resplandecente. Então nós vemos que esta mulher virtuosa, ela é comparada a essa igreja que é adornada de pedras. Tem esta ligação. Nós vamos ver que o coração do seu noivo confia nela. Como quisesse dizer, o espírito dele está habitando dentro dela, da noiva. E o versículo 13 vai dizer: busca a lã e o linho, e de bom grado trabalha com as mãos. O lã e o linho vai nos simbolizar pureza e santidade, meus amados. E aqui, da mesma maneira, quando nós vamos ver Isaías 61, versículo 10, que vai estar conectado com essa mulher, que vai dizer assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Olha essa ligação. A noiva que se enfeita com suas joias, né? Joias preciosas, pedras preciosas, levando para a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. E aqui vai dizer que ele vestiu ela. Vestiu de quê? De lã e linho. Lã e linho significa pureza, santidade. Linho fino
é justiça. E aqui vai dizer, e cobriu-me com um manto de justiça, linho fino. E o noivo se adornava com um turbante sacerdotal. O mesmo que acontecia no casamento judaico, aonde o noivo se vestia com a veste branca, chamada quitel, que era a mesma qual o sumo sacerdote usava na festa de Yom Kippur, que era a festa de expiação. Esta ligação que vai ter o noivo, tendo comparação com o sumo sacerdote, a qual Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Então nós vamos ver aqui, amado, que ela tinha lã e o linho nela, mas a adúltera, a qual em Oséias fala, daquela mulher adúltera, da qual nós vamos ver aqui, Oséias 2, versículo 9, diz assim: portanto tornarei a tirar o meu grão, que é o trigo, ao seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com o que cobrir a sua nudez. Sabemos que nudez aqui representa pecado. Então essa mulher está com pecado por causa dos seus adultérios. O próprio versículo 10 vai dizer aqui: e agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Então nós vemos que a lã e o linho é santidade, e aqui essa mulher ela vai se tornar nua, a nudez dela vai representar o próprio pecado, porque Deus, ele não revestiu ela com um manto de salvação. E aqui nós vamos ver aqui que o versículo 14 vai dizer: e como navio mercante de longe traz o seu pão. Quer dizer assim, ela traz a palavra para aqueles necessitados, que necessitam verdadeiramente de receber esta palavra, este pão, aos famintos, que muitos estão necessitados, meus amados. E aqui ele diz, como um navio mercante. E podia estar aqui comparando com a arca também, a qual a arca é a igreja revestida de betume, Cristo. Então nós vemos que a arca tem a obrigação de levar a palavra aos 4 cantos do mundo, que é a igreja, que é esta mulher virtuosa aqui, para aqueles que necessitam de pão. Porque muitos aí estão entregando pão que não é o verdadeiro pão que vem do céu. E então isso é a obrigação da igreja e desta mulher fazer este trabalho. Aqui eu vou pular uns versículos e vou pontuar outros. O versículo 16 diz assim: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então nós vemos que ela vai adquirir uma vinha. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Eterno, ele plantou uma vinha, a qual era Israel, né? Mas sendo que Israel, ele em nenhum momento deu frutos. A vinha que o Eterno plantou era para que eles viessem cuidar. Nós vamos ver aqui Salmo 80, versículo 8, diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. As suas raízes se estenderam até o riacho, meus amados, a qual ela se alimentava desta água. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passavam por ela a vindimam, ou vindimavam. Então, da mesma forma que Isaías fala lá sobre a parábola da vinha, em Isaías capítulo 5, do versículo 4, diz: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? É como esperando eu que desse ela uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel, a incredulidade deles causou com que eles produzissem uvas bravas. Da mesma forma, Jeremias vai nos falar aqui, meu amado. Jeremias capítulo 2, versículo 21 diz assim: eu mesmo te plantei como um vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Olha só o que o Eterno fala. De que maneira você chegou a passar a ser desse ponto, a ser uma planta degenerada, de não servir para nada? Por isso, o Senhor diz lá em Mateus, capítulo 21, no versículo 43, que diz assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo que dê seus frutos. Né? Se nós formos ver os versículos antes, em 41, e vai dizer assim: dará afrontosa morte a esses mal,
e arredará a vinha a outros lavradores, a qual ao seu tempo lhe dará os frutos. E esses lavradores, esses outros lavradores, são nós gentios, a igreja. Esta mulher virtuosa, a qual ela pega esta vinha aqui, examina uma propriedade e adquire e planta a vinha, a qual o Senhor é quem deu, né, essa vinha para que ela viesse cuidar. A vinha do Senhor, nós somos lavradores que cuidamos da vinha do Senhor. E aqui na Topos diz assim, ó, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Então, quando ela planta essa vinha dá frutos, já começa a frutificar, né? Não é à toa que a igreja se chama frutífera, a partir de Efraim. Então, nós vamos aqui ao versículo 17 e 18, pontuar ele agora, que diz assim: cingi os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. E aqui nós vamos ver Efésios 6,14, que diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então nós vemos que cingir os lombos era que o sacerdote usava na sua veste sacerdotal, cingia os lombos, cinturão na cintura, né? Aqui Paulo trata como uma metáfora, que é a armadura do verdadeiro cristão para combater o combate que é nas regiões celestiais, né? Nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os espíritos, né? Por isso nós devemos se revestir, porque o inimigo está ao derredor, lançando os dados inflamados nas nossas vidas, nas nossas mentes. Se nós não tivermos com capacete e com armadura e com a verdade, que é a verdade, a palavra verdadeira tem que estar na nossa boca, né? E em nós. E aqui ele vai dizer aqui, na tradução que eu tenho aqui, que é a Top, vai dizer: e prova a ver que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Prova a ver que é boa a sua mercadoria. Deus está querendo que ela prove, para ver o que ela fala procede de Deus. E aqui vai proceder de Deus, do que ela fala, que é a verdade, porque ela está cingida, os lombos, né? Seus lombos estão cingidos com a verdade. Então ela vai falar daquilo que procede de Deus, o que vai sair da sua boca. Por quê? A sua lâmpada não se apaga de noite. Isso aqui nós vamos levar até a conexão com a parábola das 10 virgens, as quais as prudentes, as 5 prudentes, elas tinham azeite de sobra. E azeite é a presença do Espírito Santo, com que faz com que essas lâmpadas nunca se apaguem. Isso acontecia na menorá. A menorá, ela não se apagava porque existia azeite puro dentro dos caniços, a qual somos nós. Nós é esse caniço que se enche com azeite puro. Então, as tolas não tinham esse azeite e saíram para comprar, mas já era tarde. Então nós vemos que esta mulher aqui, a sua lâmpada nunca se apaga, né? Se nós formos ver também lá em Salmo 119, 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra é a luz que leva para a vida eterna, meus amados. Então esta mulher virtuosa, a igreja, ela tem, né, além de ela proceder, o que sai da boca dela vem de Deus, né, que são as verdades. A sua lâmpada, ela não se apaga de noite. Por que não se apaga de noite? Que era de costume, amados, no casamento judaico, o noivo vinha mais à noite. O noivo vinha à noite e as damas de honra, que era amiga da noiva, vivia com as suas lâmpadas, né? E tinha que estar acesa. Aqui fala que nunca se apaga. Então ela tinha constantemente a presença do azeite, que é o Espírito Santo, na vida dela. Então nós vemos que, e era de costume, o noivo vinha à noite. Era de costume. A maioria das vezes no casamento judaico o noivo só vinha à noite. Então, por isso lá na parábola diz: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo vem aí. Porque é dessa maneira que ele vem. Então agora nós vamos pontuar o versículo 21, como eu estou dizendo. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si coberta e veste-se de linho fino e de púrpura. Vou pontuar o 21 e o 22. Né? Vamos ver aqui que, antes de pontuar o 21 e o 22, eu acho que eu deixei falar algo aqui, ó, um versículo que é em Lucas 12, 35, que fala assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Cingidos os lombos e acesas as candeias. Ó. A lâmpada nunca se apaga e cinturão da verdade nela. É isso. Agora vamos aqui pontuar aqui o versículo 21 e 22, que vai falar sobre esta mulher. Aqui vai falar agora sobre a meretriz, meus amados.
Nós vamos ter uns pontos aqui, uns trocadilhos, falar da verdadeira mulher virtuosa e agora da meretriz. Por que da meretriz? Diz assim, no tocante à sua casa não teme a neve. Quer dizer, ela não tem temor nenhum pelas coisas do eterno, pelas coisas do noivo, pelas coisas de Deus. Ela não teme a neve. A neve representa o quê? A santidade, pureza, né? É você não estar no pecado. E essa mulher estava no pecado, porque diz assim, anda vestida de lã escarlate. Aqui em Apocalipse 17, versículo 4, nós vamos ver. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundície, da sua prostituição. Nós vemos que essa mulher, a meretriz, a adúltera, ela quer ser parecida com a noiva. Nós vemos que no versículo 10 lá, a noiva ela é adornada, né? Como umas pedras preciosas. Ela é mais valorosa do que essas pedras preciosas. O valor dela é tremendo para o seu noivo. E aqui essa mulher se veste com púrpura, com escarlate, adornada com ouro. E aqui vai dizer aqui, faz para si cobertas e vestes de linho fino e de púrpura. É o que? Aqui Apocalipse 17 está falando da meretriz, da falsa igreja, daquela mulher que é adúltera, né? E aqui nós vamos ver a conexão também aqui em Isaías 1:18, que diz assim, vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Está vendo que o pecado representa o lã escarlate? Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como branco lã. Por isso, aqui o versículo 21 diz, no tocante à sua casa, ela não teme a neve. A neve significa santidade. Da mesma forma que o salmista lá no Salmo 51, quando estava em pecado, ele fala, Senhor, me purifica-me, né? Se tu me purificar, eu ficarei puro. Lava-me. Se tu me lavar, eu ficarei mais alvo do que a neve. Então, Davi sabia que estava em pecado. Purificar é o que o sumo sacerdote fazia, expiação pelos pecados do povo. Quando a pessoa é purificada, ele fica branco como a neve. Então, a lã aqui vai representar isso, santidade, purificação. Que esta mulher não temia as coisas do noivo e nem do próprio eterno. E aqui nós vamos ver que o versículo 24 vai dizer assim, e faz roupas de linho fino e vendes e dá cinta aos mercadores. E aqui agora ela vai fazer roupas de linho fino e vender aos mercadores. Quais mercadores? Esses mercadores que vendem a palavra, né? A qual nós vamos ver aqui em Apocalipse 18:11, vai falar assim, ó, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, sobre ela. Por que os mercadores da terra lamentam? Porque eles não vão ter mercadoria mais para vender, que é a palavra, a propagação da palavra. Porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadoria essas de ouro, de prata, de pedras preciosas, a qual, lá em Apocalipse 17, fala o que a meretriz tem. Ela é adornada dessas coisas, quer ser parecida com a noiva. Mas nós vemos, a próprio Paulo vai falar lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim, por nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então nós vemos que Paulo diz, só que nós não sejamos como esses mercadores. Nós vemos quando Jesus entrou no templo, expulsou aqueles mercadores. Ele falou que a casa do meu pai não é casa de negócio, né? Então nós sabemos que os mercadores são eles que comercializam a palavra de Deus. E esta mulher, a meretriz, ela faz isso. Ela não tem temor pelas coisas do eterno, nem do noivo. E aqui nós vamos pontuar agora o 26, fala com sabedoria, agora está fazendo aqui trocadilho e falando da verdadeira mulher virtuosa, que é a igreja. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Atender o bom andamento da sua casa é ela ministrar bem no tabernáculo, que é o seu corpo. Ela está sempre ali trocando, né, as cinzas da menorá, botando azeite puro, acendendo o incensário, que são suas orações de dentro para fora. Então ela está sempre ministrando. Ele vai dizer aqui, ela não come o pão da preguiça. A preguiça aqui está representada no inimigo, no Satanás, que leva qualquer tipo de pão para as pessoas aí, as pessoas se alimentam desse pão. Por isso é necessário que esta mulher venha de longe trazendo o pão para muitos que necessitam. Nós temos essa obrigação de levar a palavra, a verdadeira palavra, amados, para aqueles que estão necessitando, né? Nós vemos
que muitos aí estão vendendo a palavra, que são mercadores. Então a obrigação desta mulher virtuosa é fazer isso, levar. E aqui vai dizer no 29 que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Quer dizer, aqui na tradução a qual tem, muitas mulheres, né, procedem virtuosamente, mas tu a todas supera. Vamos supor, mulheres nós sabemos que são nações. Então as nações a qual o noivo está vendo, nenhuma é superior à sua noiva, porque ela é santa, ela tem pureza, né? Ela é fiel a seu marido. Então as demais mulheres, as demais nações são adúlteras. O versículo 30 vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa mulher aqui já é diferente da mulher do versículo 21, a qual ela não teme ao Senhor. Em nenhum momento ela teme, né, a neve, o branquidão em sua casa. Ela não quer santidade nem nada. Mas essa aqui ela teme, porque ela louva ao seu noivo. Versículo 31, dá-lhes do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Aqui na tradução da Top diz assim: e que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. Os frutos da sua mão foi a vinha que ela plantou. Aqui agora está dando fruto essa vinha, né? E o Senhor está colhendo este fruto. E agora ela vai receber o seu galardão conforme as suas obras. Na porta da cidade, aqui vai nos levar para o reino milenar, meu irmão, aonde as outras mulheres vão elogiar ela por ela estar recebendo o seu galardão por causa das suas obras. Isso que nós vamos ver as nações indo ao arraial do santo, levando os presentes de ano em ano na festa de tabernáculo. Isto é tremendo, é lindo. E quando esta mulher vai receber, né, a sua glorificação, muitos vão ver e vão elogiar ela por causa dos frutos das suas mãos. Amados, este é o estudo de hoje. Espero que todos tenham entendido. Se inscrevam no canal, dê seu joinha, compartilhe o vídeo e até os próximos estudos. Amém?